Salve, salve, comunidade canina. Eu sou o Fred Abreu. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Sport Dogs Brasil. Hoje o tema vai ser os desafios para começar uma carreira de adestramento profissional. E aí, Rafael, a pergunta de US$ 1 milhão que não quer calar. Dá para ganhar dinheiro com adestramento? Opa, e aí pessoal, Rafael Luiz, sócio do Fred aqui da SDB Sport Dogs Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E essa é a pergunta que os novatos mais buscam saber, inclusive gente que já está há bastante tempo no mercado, né? Então, que já começou, mas não começou de uma maneira tão estruturada. E ao invés de falar do adestrador, vamos entender o mercado pet rapidamente. É um mercado que cresce independente do que está acontecendo. Então, pandemia, mercado cresceu. Guerra na Ucrânia, mercado cresceu. Tudo que foi situação de crise nos últimos anos, o mercado cresceu. Então, eleição, não sabia quem ia vir, instabilidade, o mercado estava crescendo. Então, assim, o mercado pet está crescendo e isso é importante a gente ter claro na nossa mente. E outra coisa que é importante a gente levantar aqui é que dentro do mercado pet e dentro do que representa para o mercado pet o setor de serviços e o setor de produtos, produtos fala muito mais alto que serviços em relação à porcentagem. Só que serviços têm crescido cada vez mais. E aí, respondendo isso, sim, dá para ganhar dinheiro com adestramento. Tudo vai depender de onde você mora, do número de clientes, como você faz a sua precificação. Eu vou dar um exemplo simples, né? Mas para mim, uma aula de 40 minutos hoje tem o valor de R$ 150. Então, tudo vai depender do número de aulas que eu consigo fechar, do número de clientes que eu consigo fechar. Se for 5, 6, 7, eu vou conseguir um valor bem considerável. Se for 1, 2, 3, o valor não vai ser tão considerável assim, mas ainda assim muito expressivo mediante outras várias profissões aí do mercado. Então, eu acho que esse é um primeiro grande ponto, não é não? Agora, Rafa, aí tem uma coisa. O mercado pet está dividido muito assim: ração, cuidados veterinários, serviços de forma geral, acessórios. E o comportamento canino, cara, ele faz parte ou não faz da cesta de gastos inicial que está na cabeça das pessoas? Eu tenho a sensação que não. Que quando você compra um cachorro, você não pensa, cara, eu vou ter que gastar com comportamento. E quando você precisa gastar com isso, e a maioria das pessoas vai precisar em alguma etapa ali da jornada dela com seus cães, cara, gastar com adestramento, gastar com comportamento é sempre um gasto inesperado. E aí é um desafio também, né, cara, para a gente poder conseguir convencer e conseguir colocar um preço interessante em um custo que não estava nem previsto, nem passava pela cabeça da pessoa que ela precisaria pagar. Exato. E aí a gente entra naquela conversa que é muito importante, né? Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que a compra de cachorro no Brasil ela é muito por impulso. Então a pessoa, de forma impulsiva, compra o cachorro chega dentro de casa, e aí a primeira coisa que ela vai pensar é o que que eu preciso para manter esse animal vivo. E o que que eu preciso para poder ficar com o meu tempo com ele e ele ser esse esse membro da família. E ao longo da jornada, uma coisa que não é esperada acontece. O cachorro não é um bichinho de pelúcia. E aí o que que acontece? Problema comportamental. E quando começam os problemas comportamentais, está na hora de colocar na balança. Olha, eu vou ignorar o problema comportamental e às vezes ignorar significa que o cachorro vai comer todo o meu sofá, significa que ele vai comer 10 pares de chinelo, significa que ele vai roer. A gente já viu aquele cachorro que comeu o para-choque do carro do dono. Então, assim, ou será que eu vou investir em adestramento? E quando investe em adestramento, as pessoas também sempre pensam no curto prazo, não é isso? Isso, exatamente. Esse é um dos problemas também, né? Que quem é adestrador vai ter que lidar. A espera, a expectativa das pessoas desculpa, com um passe de mágica. Chamar o adestrador, o encantador de cães, ele entra na sua casa, de repente, num passe de mágica, em 2, 3 aulas, todos os problemas estão resolvidos. E não vai ser bem por aí, né? O adestramento todo mundo sabe, ou deveria saber pelo menos, que é um processo que vai exigir um tempo, é um processo de construção de médio ou longo prazo. É o que a gente fala muito, né?
Você pode obter alguns resultados ali no curto prazo, mas a consistência, o cachorro de fato mudar um comportamento em todas as situações necessárias, isso é uma construção de médio prazo. Vai precisar de paciência, vai precisar de coerência, de consistência, né? E muitas vezes isso assusta as pessoas. Poxa, de repente eu tô lá com um profissional na minha casa, ele já está ali há 12, 16 aulas e a gente não resolveu todos os problemas. Só que 12, 16 aulas, se você for considerar uma aula por semana, por exemplo, perto da vida do cachorro inteiro é muito pouco tempo, né? E geralmente o que acontece também? As pessoas esperam a gota d'água para chamar o adestrador. Então, nunca o processo é um processo de prevenção, né? Ou quase nunca. A pessoa compra o cachorro ou adota, enfim, leva o cachorro para casa. Ela estudou antes sobre o cachorro? Não. Na maioria das vezes, não. Ela foi buscar ajuda de alguém nesse processo? Provavelmente não. Aí chega em casa, vai relacionando com o cachorro, o tempo vai passando, os problemas vão acontecendo, a pessoa releva. Ah, não, é porque ele é muito novo. Ah, não, é porque ele chegou agora. Sempre tem um motivo, até que acontece algum evento um pouco mais traumático, vamos dizer assim, né? Hoje, especificamente, me ligaram, e eu vejo a pessoa passeando muito com os cães delas. São 2 bulldoguinhos franceses. Toda vez eles tentam avançar nos meus cães e nos cães de todo mundo. Aí a pessoa tem que segurar. O que aconteceu ontem? A porta da casa da pessoa aberta, né? Enfim, a funcionária do cara deixou aberto. Os cachorros viram outro cachorro passando na rua, voaram nos cachorros, deu aquela briga danada, etc e tal. Foi um evento traumático, a gota d'água, que fez o cara me ligar. Né? Aí vamos ver se a gente vai conseguir ajudar eles. Mas é isso, né, cara? Tipo assim, no final das contas, esse processo meio que se repete, né? Parece que é um padrão, e aí a gente chega na casa das pessoas muito. As pessoas têm uma expectativa muito alta de resolução de problemas muitas vezes graves em um curto espaço de tempo, né? E o adestramento ele é o oposto disso, né? A gente precisa de tempo, de fato, para poder ter mais consistência nos resultados. Aí a gente tá falando pra você que tá querendo começar, tá querendo entrar no mercado agora. A gente tem vários alunos que fizeram transição de carreira, né? Então, alunos que estavam fazendo curso para ser auxiliar de médico veterinário, aluno que era médico veterinário, aluno que era policial, aluno que fez engenharia civil, aluno que fez engenharia eletrônica, aluno que era técnico em informática, enfim. E viu uma oportunidade no mercado pet. E a gente está falando também para você que é um profissional iniciante, ou talvez já tenha até algum tempo de carreira, mas não conseguiu desenvolver a carreira, né? Estagnou em algum momento. E aí, a gente propõe então esse primeiro pensamento. Dá para viver com adestramento? Sim. Porque o mercado é muito grande e vai aumentar cada vez mais. Então, esse é o ponto-chave assim, que vocês precisam entender. Existe muito mar para pouco peixe, então tá faltando ainda adestrador dentro do mercado, e isso é uma coisa que a gente percebe nitidamente. A gente forma dezenas de adestradores todos os anos e a gente não vê uma diminuição de procura lá na escola, pelo contrário, um aumento cada vez maior, né? E aí, só que a gente não tá aqui para vender a galinha dos ovos de ouro e esconder os segredos. Então vocês precisam ter em mente que quero ser adestrador? Ótimo. Agora, existe esse desafio que, apesar do mercado estar crescendo bastante, apesar do setor de serviços dentro do mercado pet estar crescendo bastante, o setor de comportamento estar crescendo também. Por exemplo, venda de cursos de comportamento nos Estados Unidos, cursos online, foram representativos para vários sites de venda que a gente encontra lá. Então, porque muita gente procura, muita gente precisa. E o mercado brasileiro ele tende a replicar algumas tendências que acontecem no mercado americano. Só que a gente tem esse desafio. Então, da pessoa pegar o cachorro, ela vai ter as suas primeiras dores
já com o cachorro em casa, eventualmente já com alguns meses do cachorro em casa, dependendo até depois de um ano e meio, vai depender aí de qual comportamento a gente tá falando, educação sanitária, e logo nos primeiros dias a pessoa já tá lá querendo resolver. Alguns casos vai ser fácil, outros vai ser um pouquinho mais complexo para a pessoa, e aí ela já pode procurar um adestrador. Mas normalmente esse passo é mais fácil. Aí começa a roer móvel, começa a mordiscar, começa a fazer uma série de coisas. E aí começa a procura das pessoas pelo adestrador. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é essa que o Fred falou, e assim falou muito bem. Nós não somos inicialmente a prioridade, mas a partir do momento que as pessoas estão buscando cada vez mais adestramento, mais elas estão enxergando, as outras pessoas ao redor, a comunidade ao redor enxerga nas pessoas que têm cães educados a solução que é o adestramento. Inclusive, você começou, conheceu parte do adestramento também por conta disso, né? Vendo outros cães educados e aí que você vai conhecendo um pouco, não foi? Foi exatamente, né? Eu tinha um desafio grande, né, com os meus bulldogs em casa. E eu, enfim, tava um dia, enfim, andando na rua, tava em loja, né, em pet shop, etc e tal, e eu vi um bulldog francês de uma moça extremamente obediente. Eu falei, cara, é isso que eu quero pro meu cachorro. Eu quero exatamente isso. Outros cachorros passavam, o cachorro não tava nem aí. A moça pediu pro cachorro um deita. O cachorro ficou deitado e ela foi lá resolver alguma coisa que ela tinha que resolver. Voltou, o cachorro tava no deita. Eu falei, cara, eu quero isso aí. Aí eu encostei nela, perguntei. Aí na época ela me indicou o adestrador. E a partir daí, adestrando os meus cães, né? Que aí eu fui entrando nesse universo, conhecendo, lendo, estudando, né? Que aí a gente entra basicamente no, acho que no primeiro grande desafio, né, Rafa? Quando a gente fala de adestrar, de se tornar um adestrador profissional, de viver disso, que é obter o conhecimento, né, cara? Onde que está esse conhecimento? Quem são os mentores? Em quem a gente pode confiar? Hoje em dia tem muita informação, que já é um pouco diferente de um cenário no passado. Há 15, 20 anos atrás, talvez o contexto fosse de menos informação, mais difícil. Hoje, cara, você tem muita informação, mas qual informação que é confiável? Né? Então, acho que esse desafio na entrada talvez seja um dos principais, né? Assim, eu ainda vou propor antes, que seria uma pergunta que as pessoas fazem. Eu quero ser adestrador. Como eu sou adestrador? Eu acho que a gente pode começar por aqui. E aí a gente evolui para essa parte do conhecimento teórico, que é uma lacuna, com certeza, talvez a principal de todas. Mas o que eu vejo é as pessoas falam: Ó, eu tenho um tino para mexer com cachorro, eu sempre tive jeito com cachorro, eu inicialmente me sentia muito confortável em ter cachorro, consegui ensinar alguma coisa ou outra pro meu cachorro. Hoje eu não estou profissionalmente bem encaixado no mercado, ou porque eu não tive um curso superior, ou porque eu não fiz um curso técnico, ou porque, enfim, a minha carreira de escolaridade não me posicionou tão bem assim no mercado, ou ela até me posicionou, mas o que eu enxerguei ali eu não gostei tanto. E aí uma curiosidade para todo mundo, qual que é a sua profissão, Fred, de formação superior? Publicitário. E eu sou biólogo, e nós dois mexendo com adestramento, isso é muito legal da gente perceber. Então existe uma necessidade, uma necessidade não, uma vontade de procurar uma outra profissão e as pessoas encontram o adestramento o mundo das mil maravilhas, porque você mexe com cachorro, depois a gente vai falar que não é bem mexer com É, cachorro, mas é isso. E assim, e aí para responder isso assim, a pessoa te procurou, Fred, eu quero ser adestrador, tá? Ela precisa do que para ser adestrador? Tem alguma coisa, algum curso, master que vai certificar ela? Porque quero ser médico, tá bem trilhado ali. Vou fazer meu curso de medicina, depois do meu curso vou fazer minha residência, vou fazer uma especialização, etc, etc. Quero mexer com odontologia, a mesma coisa. Quero ser biólogo, vou fazer ali. Aí depois que eu me tornar um biólogo, eu vou ver no que eu vou me especializar, se vou ser um herpetólogo, se eu vou mexer com mamíferos, se eu vou mexer em alguma área da biomedicina, enfim. E para adestramento, qual que seria existe um caminho traçado, trilhado, bonitinho ou não? não existe, né, Rafa? Eu acho até importante que todo mundo saiba que o adestramento não é uma profissão regulamentada, né? Então isso impacta na atividade. E é engraçado esse ponto, né? Por exemplo, eu vim da publicidade,
existem advogados, engenheiros, existem diversas pessoas, policiais, enfim, que elas migram de profissão, né, em busca de um sonho mesmo, né, de trabalhar com o que gosta. Hoje existe uma busca por propósito na sua vida profissional, né, Ser ser autônomo, empreender. autônomo, é, e, e muitas pessoas veem no adestramento a possibilidade de fazer isso. Mas não existe a trilha, o caminho correto, né? E nem o caminho que já está desenhado. Então, assim, você vê diversos adestradores de linhas diferentes que trilharam caminhos diferentes para poder conseguir, né, de fato, viver de adestramento. Né? Então, hoje a gente não tem uma. Eu vou lá e vou fazer o curso da faculdade tal, vou sair com um diploma e pronto, sou adestrador. Isso não existe. Né? Então, é uma profissão que você vai ser um autônomo e que até a sua formação vai ter um pouco disso, né? Vai ter um pouco dessa sua busca de qual caminho, de qual linha de adestramento que você vai trabalhar, aonde que você vai encontrar esse conhecimento, né? Então, assim, a gente não tem isso na profissão. Isso é um impacto bem grande, eu acho, assim, e não deixa de ser um desafio, né, para o futuro da profissão. Aí, é uma coisa que eu acho que é legal a gente destacar aqui, que não ter esse caminho bem trilhado significa que não tem uma barreira de entrada tão grande. Isso facilita muito a entrada de novos players. Só que geralmente joga o mercado para baixo, a qualidade do mercado para baixo, porque se qualquer um entra propondo o serviço das mais diversas formas e não tem ninguém para estar ali próximo e para entender, isso acaba dificultando. Existem alguns caminhos mais para nível de registro mesmo, então tem a Federação Brasileira dos Adestradores de Animais, a qual a gente respeita muito, eu sou filiado à federação. Existe também o registro de MEI, microempreendedor individual, que pode ser para adestrador de animais. Então, existe essas possibilidades, né? Tem a ocupação autônomo de adestrador de animais, então a gente consegue esse tipo de registro. Mas um caminho bem bonitinho, não. Então, qualquer um que está escutando pode hoje falar, eu sou adestrador e sair vendendo seu serviço. Mas a gente não sugere que seja assim, né? E aí, a gente sugere que a pessoa se capacite. E aí, a gente entra na sua pergunta sensacional que eu vou te devolver. Beleza, quero ser adestrador. Onde eu encontro o meu conhecimento técnico para ser adestrador? Partindo do pressuposto que a gente tem algumas barreiras, né? A barreira da linguagem, da língua, na verdade, a barreira dos mentores, a gente tem muitos treinadores, adestradores e poucos professores, poucos deles são professores e poucos de nós adestradores são professores, e a gente também tem a barreira desse conhecimento difuso. E aí, como é que a gente faz? Então, Rafa, eu acho que até antes, né, da nossa geração de adestradores, vamos colocar assim, existia uma dificuldade de acesso à informação. Cara, quando vinha alguém de fora fazer um workshop, né, fazer dar um seminário aqui no Brasil, quando que vinha, né? Então, assim, era muito espaçado, o acesso à informação de qualidade, para quem não sabe, o Brasil não é o expoente mundial dos treinadores, né? Então, Exato. assim, nós temos excelentes profissionais em todas as áreas, né, do comportamento canino, independente da linha de treinamento, do pet ao esportivo, nós temos grandes profissionais, mas nós não somos um país referência nesse tipo de atividade. Então, durante muito tempo, o acesso a essa informação ele era muito restrito, né? Até que surgiu a internet, que começou a mudar um pouco esse cenário, e hoje em dia o desafio ele é o oposto, né? É muita informação. Você tem muita informação, né? Desde conteúdo que você vai achar ali no YouTube, no Instagram, né? Uma proliferação gigantesca que eu acho inclusive positiva. Muita gente critica isso. Eu tenho uma visão oposta, assim. Eu acho que, cara, quanto mais profissionais, né, que esses profissionais se capacitem para poder ter um bom atendimento, para ter uma boa qualidade de serviço, mas para mim, cara, quanto mais melhor. É, Só que hoje o que que acontece? Você está no Instagram, você está no YouTube, com aquele mundo vasto de informação.
Você tem hoje acesso a muitos produtos online, né? Então você já tem bons profissionais brasileiros com conteúdos online, né? Inclusive a Sport Certeza. Dogs Brasil, a gente tem cursos online. É, Só que os grandes expoentes são de fora do Brasil. Aí vem a barreira da língua que você falou, né, cara? Para você poder ir num seminário e a pessoa fala inglês, se você não entende inglês, por mais que tenha um tradutor, você vai perder algumas coisas. Né? A gente estava no seminário da Mia. Né? O livro que a Mia escreveu é em inglês. Né? Então, assim, cara, se você não entende inglês, aquilo acaba se tornando uma barreira para aquele aprendizado. Só uma pausa. A Mia, pessoal, para quem não sabe, é porque muita gente talvez não conheça, é campeã mundial de adestramento, tá? Mia Skugster, não sei se a pronúncia é assim, é campeã mundial de adestramento. Ela veio aqui num seminário no Brasil e o seminário dela é voltado principalmente para o treino de IGP, que é um esporte com cães que envolve faro, proteção e obediência. É uma profissional fora da curva. O Marcos e a Cristine que trouxeram ela para o Brasil, outros profissionais fora da curva, são super referência para nós. É, e foi um momento super especial, só que ela não fala português. Vai lá, Fred. Aí você vai querer fazer um curso do Nino, do STSK9. Cara, por mais que ele seja belga, o curso é em inglês. Né? Você quer fazer um curso da Learburg, que tem muitos cursos legais, né? Uma escola de adestramento americana, é em inglês. Né? Então, você vai ter essa barreira da língua que vai impactar. E essa proliferação de conhecimento e de conteúdo na internet, ainda acho que ele tem um ponto muito importante que é como que você sozinho monta esse quebra-cabeça. Você vai ver conteúdo de linha da dominância, conteúdo mais behaviorista, conteúdo 100% positivo, conteúdo que vai usar mais aversivo, conteúdo que tem uma pegada um pouco mais esportiva. Como que você junta isso tudo em um quebra-cabeça que faz sentido para você? Né? E aí tem outro ponto importante que eu acho que você podia falar um pouquinho, cara, que é essa história, né, cara, da gente ter hoje muitos profissionais, muitos adestradores, mas talvez uma quantidade muito menor, se você for comparar, de mentores, né? De profissionais que estão ali, cara, de fato, cara, para poder ensinar e passar o conhecimento para poder melhorar a qualidade do mercado. A gente tem que ter algum entendimento que é o seguinte: primeiro, nem todo mundo é professor, né? Então, esse é um ponto muito particular. Todas as profissões, os professores dessas profissões, eles fizeram algum tipo de curso para serem professores, algum tipo de aula. Eu, quando estava na graduação em biologia, fiz aulas para poder dar aula, então é preciso entender didática, é preciso entender como passar a informação da melhor maneira possível em relação ao público. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que muita gente no mercado, e aqui a gente não tá para fazer uma crítica ao mercado, pelo contrário. A gente tem vários amigos e colegas no mercado e a gente tem muita coisa a agradecer. Mas a gente já viu dentro do mercado o tipo de pensamento que a entrada de novos players vai me colocar em risco. Se torna uma ameaça, né? Exato. E aí, o que que acontece? Nesse tipo de situação, a pessoa ela acaba evitando de passar informação. E aí ainda existe mais uma outra questão, que a internet ela tem seus lados bons, mas ela também tem seus lados ruins. E o lado ruim dela hoje é a exposição exagerada em determinadas situações. E aí, nesse contexto, a gente vê hoje um mercado pet que vai crescendo. Quando a gente fala de comportamento, vai crescendo. As pessoas estão olhando para o bem-estar dos animais cada vez mais e tem que se olhar mesmo. Isso está coberto de razão. Só que existe um olhar de um público leigo. E esse público leigo, olhando algumas questões que são técnicas, não entendem. E isso não acontece exclusivamente com adestramento. Isso é uma realidade para biologia, isso é uma realidade para medicina, isso é uma realidade para uma série de profissões. E aí,
quando a pessoa leiga, ela olha, muitas vezes ela não concorda com algumas práticas por não conhecer. E aí o mercado, muitas vezes, ele se fecha dependendo da forma de trabalho, porque tem medo de uma exposição errada, e até você provar que focinho de porco não é tomada, aí já teve todo um problema. Inclusive, mostrar o trabalho é difícil por conta disso, né? Então, muitos profissionais se fecham por conta dessa realidade da internet e o medo de se exporem de maneira errada. Outros profissionais se fecham com medo da concorrência. E outros profissionais, eles não se fecham, mas eles não têm essa característica de serem bons professores. Eles e nem enxergam isso também como parte de um modelo de negócio. Então, dá uma consultoria para outro treinador, abrir uma escola de adestramento como nós temos e ministrar cursos para pessoas leigas e para pessoas que já são profissionais. Então, tudo isso vai fazendo com que tenham poucos professores para uma demanda grande que existe hoje. E aí a gente entra até naquilo. O adestrador, ele necessariamente é um professor. E ele é um professor de pessoas. O adestrador, ele lida mais com pessoas do que com cães. O tempo inteiro, não adianta eu treinar o cachorro e não treinar o dono dele, ensinar o dono dele. Ensinar o responsável por esse cachorro, como que ele deve agir no seu dia a dia. Porque se não fizer igual o treinador faz, e não entender o porquê de estar fazendo, ele não vai obter resultado. Então a gente ensina o dono do cão, mas a gente também vai ensinar outros profissionais. E a gente não pode ter medo do mercado crescer. Primeiro porque cada vez mais tem cães nas casas dos brasileiros. Hoje tem mais cães do que crianças nas casas dos brasileiros, principalmente quando a gente vê numa realidade sudeste, tá? Então isso é uma coisa pra gente notar. Cada vez mais o cachorro tá dentro da rotina. O cachorro hoje faz parte da cama do seu dono. Então ele dorme com o seu dono. Aí eu já fui em algumas casas onde o marido e a mulher dormiam separados, só que o cachorro dormia na cama com um dos dois. Então, Bom assim, demais. a gente percebe que o cachorro está intrinsecamente ligado à família. Então, cada vez mais, o adestramento vai ter um papel mais importante dentro da realidade das pessoas e o mercado vai crescer. E a gente precisa de mais profissionais. Quanto mais profissionais nós tivermos, maior vai ser a concorrência, maior vai ser a concorrência. Só que a gente tem que encarar a concorrência como uma força que nos motiva a melhorar o serviço e a entregar cada vez mais. Inclusive, hoje o adestramento é tão bom justamente porque mais pessoas entraram, mais pessoas viram, mais pessoas estudaram, mais pessoas sugeriram mudanças. Então, a gente tem que ter outros profissionais. E tendo a entrada de novos profissionais, a gente tem uma mudança na prestação de serviço, uma mudança na forma de se relacionar com o cliente. Isso tudo é um aprendizado. Então, quanto mais profissionais, melhor. Agora, ao mesmo tempo, tem a realidade de que única e exclusivamente um grande número de profissionais não vai ser suficiente. Tem que ser bons profissionais bem qualificados. E aí, a gente faz um convite super especial para vocês, entrando nesses dois pontos principais, esses dois pontos primeiros, que hoje no Brasil é difícil a gente encontrar um curso completo. É muito difícil. Então, assim, os seminários que nós fomos, a gente já foi da Mia, já foi do Tobias Oleinick, o treinador alemão, e de outros profissionais, curso online, tudo. A gente nunca viu um curso, ou seminário, ou consultoria, ou workshop que foi do exato zero até o avançado. Então, isso não acontece. Geralmente, quem está nesses pontos, né? Nesses serviços, quem compra, ele já tem que saber algumas coisas básicas. E a gente vê que as pessoas não sabem. Então, chega lá para fazer curso com a gente, a pessoa não sabe segurar uma ração. A pessoa não sabe, não tem coordenação motora nenhuma para nada. Isso não quer dizer que eu sou o rei da coordenação motora, ou o Fred é o rei da coordenação motora, longe disso. O rei da coordenação motor é o Nino do STSK9. Exato. Muito bom, fera. E aí, isso só quer dizer o seguinte, que nós também precisamos estudar e aprender. E a gente percebeu, tanto que no nosso curso, a gente começa com o que é um cachorro. Ponto. Então, a gente precisa entender isso, porque as pessoas acham que cachorro é ser humano, ou as pessoas acham que cachorro é coisa, e cachorro não é um objeto, e cachorro também não é um ser humano. Cachorro é um cachorro. Canis lupus familiares, então a gente precisa entender o que é um cão. Quando você entra num curso, muitas vezes pressupõe-se que você já conhece a linha de adestramento daquele curso.
E às vezes não, você não conhece, você nem sabe que existem várias linhas de adestramento pelo mundo. E aí nos nossos cursos a gente também fala sobre isso. Então, para você que quer uma bagagem teórica que vai realmente do zero e vai evoluindo passo a passo e vai te ensinando todo o processo do treinamento, desde o que é um cachorro, até como se comunicar com o cachorro, como se comunicar com o cliente, etc., a gente faz o convite para conhecer o nosso curso. E lá ver o nosso escopo, que vocês vão ver que é realmente diferenciado. E nosso curso, com muito orgulho, eu falo que é ministrado por 2 professores. Tanto eu quanto o Fred, a gente gosta de ensinar. A gente gosta de passar informação. A gente procura ser didático, a gente procura passar de uma forma metodologicamente fácil do aluno aplicar e fácil do aluno entender. Mas chegamos aí nesses pontos, né? Entendemos que não existe uma barreira de entrada grande para ser adestrador hoje. Entendemos que conhecimento teórico está aí, só que é complexo de se conseguir pelas várias características que a gente mencionou. Entendemos que temos poucos professores, mas temos bons professores no Brasil e fora dele. E a próxima grande barreira, eu acho, para o iniciante é o conhecimento prático. Eu vejo algumas dificuldades que eu queria entender com você. Qual que é a sua visão, Fred? A primeira delas, assim, conseguir um número suficiente de cães para treinar. Difícil. Se a gente tem poucos mentores, mais raros são os mentores que deixam você acompanhar eles nas aulas que eles ministram, nas casas dos seus clientes ou dentro dos seus espaços físicos. E uma outra característica também é o acesso aos cães para treinamento, né? Então nem todo mundo tem acesso a cachorro de maneira fácil. E mais uma dificuldade é que muita gente procura num daycare comum, num hotel comum, só que esses espaços, os mais comuns que a gente encontra, eles prezam por ter cães muito, muito, muito sociáveis, muito dentro da caixinha, muito fáceis de ser controlados. Então acaba que ainda fica um pouco distante da realidade que a gente encontra, por exemplo, na nossa escola de adestramento, né? Então, como que eu faço para ter bagagem prática para ser um adestrador? Então, Rafa, realmente essa é uma barreira muito importante e talvez uma das mais difíceis de você quebrar. Porque assim, cara, hoje você vai encontrar cursos de professores brasileiros, treinadores brasileiros, online. Então, se você tiver, não importa onde você estiver, a hora que você tem para poder aprender, você vai conseguir. Né, que vai ter ali uma trilha de aprendizado certinha, né, que conseguiu montar uma lógica que te ajuda, né, diferente de você ficar catando conteúdo na internet. Mas beleza, na hora de pôr a mão na massa, quantos cães você tem? Qual que é o perfil dos seus cachorros? Você vai conseguir aprender toda a parte, né, de formação de obediência, de resolução de problema comportamental com seus cães? Seus cães têm todos os problemas comportamentais que são necessários, né, que você aprenda para poder atuar no mercado. Então, eu acho que esse é um ponto importante lá da nossa escola, né, da Sport Dogs Brasil, que a gente fez o curso pensado em algumas coisas. Uma é isso que você falou, assim, a gente ter o passo a passo desenhado de forma muito didática. Né? Então, desde como que homens e cães se encontraram lá no passado e como que se deu essa relação, como que a gente chegou até aqui, né? Quais as escolas de adestramento hoje no mundo, né? Porque isso é uma coisa interessante, né, cara? Embora a gente tenha a nossa pegada, a gente mostra basicamente tudo que existe, porque nem sempre todos os alunos que passam lá na escola vão necessariamente seguir a nossa linha de adestramento. E é importante que eles tenham bagagem para poder fazer as suas escolhas, né? Então a gente passa por toda a teoria, condicionamento clássico, condicionamento operante, Pavlov, Skinner, enfim. A gente vai passar por tudo. Só que chega na prática, como que a gente consegue fazer as pessoas de fato terem esse conhecimento mais vasto? E aí é que entra um ponto importante que você mencionou. Primeiro, lá na escola, a gente tem cães de diversos perfis. Né? Então, assim, a pessoa consegue trabalhar com cão reativo a outros cães, cães reativos a outras pessoas, cães que são sociáveis, que são dispostos para o treino, e cachorro que não
que não gosta nem da presença de outros humanos, né? Então, assim, as pessoas, os nossos alunos conseguem passar durante o processo do nosso curso por muitos cães com perfis diferentes. É um conhecimento prático que para você poder ter isso é muito difícil, né? Então eu acho que esse foi um dos pontos que a gente se preocupou muito, né? E é uma vantagem quando a gente leva, né, para o nosso curso presencial de formação de adestradores. Acho que é uma vantagem que o nosso curso oferece e que enriquece demais a experiência das pessoas, né? Porque é poder trabalhar com uma Vita da vida, né? Que, cara, no início de uma das nossas turmas, a Vita é uma pastora alemão de linha de trabalho, que hoje tá com o Rafa, mora lá na escola. É, ela chegou para a gente extremamente insegura, porque ela cresceu basicamente em um sítio com pouco contato com outros humanos. Quando ela chega na escola, em um centro urbano, né, com muitos cães, muitas pessoas, manejo de várias pessoas, a, evolu a evolução dela do dia um ao final dessa última turma, cara, os alunos que viram isso acontecer, isso é muito rico, isso é muito rico. E participarem do processo, né? Quando a gente leva cães reativos, a gente tem as aulas de reatividade, vê isso acontecer, a pessoa conseguir colocar a mão com o auxílio de alguém lá do lado, mostrando como que faz, como que não faz. Então, eu acho que isso é muito importante e é uma barreira muito difícil de quebrar, né? Então, assim, lá na escola realmente é um diferencial do nosso curso, né? E eu acho que é incrível mesmo, assim, a jornada que as pessoas têm lá dentro, todo o conhecimento que elas vão acumulando e como que ela consegue refletir isso na prática. Dentro do curso presencial, é claro que essa vivência é super, super rica e mais rica do que no online. Mas é algumas características interessantes, né? Dentro da aula prática, a gente quer mostrar timing, é muito importante, o time de premiação, o time de interromper um comportamento, o time de dar um feedback pro cão. A gente quer mostrar também a coordenação motora que é necessária, então os movimentos, e essa parte a gente consegue aplicar muito bem nos nossos cursos online, porque a gente consegue com bastante clareza, com cães modelo, mostrar os exercícios, e a gente não faz só com os cães modelo, então durante o curso online a gente tem vários cães ali que treinam distintos, comportamentos distintos, então dá para mostrar bem. Mas essas são duas coisas. Uma terceira coisa, assim, que é importante é entender a força que um cachorro tem, a velocidade que um cachorro tem. A gente coloca o manguinho nos alunos e solta os cachorros para morder. E aí o pessoal se diverte. E aí vai ver desde o cachorro que é igual, por exemplo, o Tazo, o Staff Bull, 20 quilos, ninguém dá nada para ele. No último curso, o Márcio, um abraço pro Márcio, caiu lá rolando com o Tazo mordendo ele. Tem também a Moana, uma American Bully também pesada, que aí o pessoal mordeu, já tem mais de 30 quilos. Tem outros cães maiores, cães menores, e aí a pessoa vai vendo. Esse final de semana você não esteve na aula, o Cristóvão foi pegar o Jordan, a gente pegou o Jordan, deu um mordedor, ele tinha que ensinar o larga. Eu falei, ó, segura a guia para o brinquedo. E aí, a primeira vez que foi pegar um pitbull para ensinar um pitbull a largar. E na hora que eu não conseguia parar o brinquedo, porque o cachorro chacoalhava, 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 um cachorro de mais de 30 quilos, pitbull, mordida forte, e o rapaz não tinha. E aí ele foi ver isso no curso. Imagina, chega na aula, primeiro dia vai lá pegar, não sabe. Então, é legal ter essa vivência prática, né? E ao vivo. Mas também na parte online, quando vocês forem procurar curso online, já que algumas coisas o online, isso infelizmente não consegue entregar, que vocês vejam aquilo que é mais completo. Então, que pelo menos te passe a coordenação motora, que tenha acesso aos professores, que consiga tirar seu feedback, que você consiga treinar os cães e mandar, porque não é um empecilho, não encontrou um bom curso prático, ou se não, faz os dois, né? Quanto mais completa a sua carreira for, melhor. Então tem essa possibilidade. Mas procurem essa vivência, tanto na prática, tanto no ao vivo presencial, quanto no online. Pensem naquilo que vai trazer mais das características. E essa vivência prática realmente é colocar a mão na massa, é vivendo isso, né? No online, eu acho que diversidade de cães treinados, né? Então, assim, a gente consegue levar exemplos, né? Vídeos, tutoriais com cães diversos, né? E
nem sempre cães que estão formados, né? Então, assim, é mais importante ver o erro, muitas vezes, do que necessariamente ver sempre o acerto, né? Então, quando o cachorro faz alguma coisa que às vezes não estava programado, né? Você não esperava aquilo, aquilo traz uma dificuldade para o treinador, como que você resolve aquilo ali na hora? Às vezes isso é mais importante do que você ver o tutorial 100% perfeito do cão executando sem nenhuma falha, né? Então, isso é importante e a gente busca levar também para a gente poder ter no online, né, pelo menos alguma coisa que vai entregar para as pessoas, porque é muito diferente. Esse exemplo é ótimo, né, cara? Assim, a forma que um pitbull morde, né, e ele quer chacoalhar, estraçalhar, é diferente de uma mordida de um. Pode ser um cachorro pequeno, um Jack Russell, por exemplo, ele vai fazer diferente, né? É diferente de um pastor alemão, é diferente de vários outros cães, de um border collie, né? Então, como que você lida com aquilo? Quando o online te dá ali uma diversidade de perfis, né, de cães diferentes, eu acho que consegue levar um pouco dessa experiência. É show. E aí a gente vai para mais uma situação, que é mais uma barreira. Eu acredito que essa é a última grande barreira que as pessoas passam quando elas estão entrando, que é o seguinte: e as outras skills que são necessárias? Então, mais uma vez, o adestrador, ele trabalha com pessoas. A menos que você seja um colaborador de uma empresa como a nossa, onde tem um Felipe lá. O Felipe já está também trabalhando com pessoas, treinando vários clientes lá, mas que trabalha principalmente no dia a dia treinando os cães lá dentro. E aí depois ele só vai passar um feedback, a pessoa vai ter uma aula por semana ou por mês, dependendo de como está sendo ministrado de serviço, mas ele foca principalmente no cachorro, porque o cachorro tem um nível de treino acima do padrão, e a partir daí entregar o cachorro com um nível de treino maior e a pessoa consegue colocar muita coisa em prática vendo o que ele treinou, os tutoriais que a gente manda, plano de treino por aí. Mas, se não for desse jeito, você vai treinar pessoas. E aí, entendendo isso, como que a gente consegue as skills complementares? Então, assim, como saber quais são elas, aonde a gente consegue, nos cursos de adestramento ou em outras jornadas, como é que a gente consegue isso? Rafa, dificilmente você vai encontrar isso no mundo do adestramento, né? Hoje, os adestradores estão começando a despertar para essa importância de como se comunicar, de como fazer uma boa venda, né? De como fechar uma venda, quais os argumentos que você utiliza. Então, assim, hoje quase nunca você vê o universo do adestramento se preocupando com isso, de enxergar a profissão como um negócio. Como um negócio é um negócio como outro qualquer, né? Adestramento é negócio. Você é um empreendedor ou deveria se portar como um, né? Então é muito importante que você saia do universo do adestramento para poder ter esse tipo de conhecimento, né? A gente se preocupa em trazer isso para os nossos cursos, justamente para poder colocar ali dentro de um pacote e até mais enviesado, vamos dizer assim, para o adestrador, a coisa mais embalada para o universo do adestramento, conhecimentos como vendas, negociação, gestão, atendimento de clientes, marketing, né? Então, se a gente no nosso módulo de negócios, eu acho que isso é muito rico, né? Mas o universo do adestramento ele está preocupado com o quê? Em ser um grande adestrador. Ele está preocupado só com a parte técnica. E todo esse outro universo, vamos dizer assim, mais de gestão, o business da história, né, vai ficando para trás, né? Então, assim, quando a gente consegue uma entrega, né, em um curso para a formação de profissionais de adestramento, que passa toda a parte técnica com excelência e complementa com excelência também esse universo da gestão, né, esse universo do negócio, aí, cara, você consegue uma potência de conteúdo que alavanca a carreira, né? Isso é um fato. Então, assim, cara, quando a gente vai trabalhar modelo de negócios,
né, a gente utiliza o Business Model Canvas, uma ferramenta que hoje é utilizada pelas grandes companhias do planeta para modelarem seus negócios. Essa mesma ferramenta está lá no nosso curso, né? A aula que você dá de Instagram, cara, é maravilhoso, né? Um conhecimento ali, analisando outros players de adestramento, players que também estão fora do adestramento, mas que tem muito aprendizado ali. Cara, você leva uma visão para o profissional que está entrando no mercado, ou até para o profissional que está querendo dar um salto na carreira, né? Cara, que ele não vai achar em qualquer lugar. Né? Então, isso é um diferencial, porque, infelizmente, hoje, dentro do universo do adestramento, você não vai encontrar com facilidade esse universo fora do técnico, né? E é engraçado assim, qualquer pessoa que está me escutando agora, ela tem que, vamos pegar aqui a parte do business e a parte técnica, né? Ela quer ir no médico, é óbvio que ela quer um médico que tem uma técnica ótima, tá? Não adianta nada o médico ter todas as outras características boas, mas não ter uma boa técnica. Só que se ela tiver um médico com boa técnica e que tem um business bem feito, uma pessoa que sabe atender, que te atende no horário, hoje o médico não tá atendendo mais no horário, tá difícil isso aí, que tem uma clínica num padrão legal para você ser atendido, ou tá lá no hospital, enfim, num padrão legal, que você não fica 9 horas na fila, que você é bem atendido pela recepcionista, que você é bem atendido, que tem seu prontuário de uma maneira organizada, bonitinha, que sabe, te traz muito mais confiança se você vai contratar esse profissional. O mesmo serve para o restaurante. A comida desse restaurante é deliciosa, mas todos os profissionais que ali trabalham são grosseiros, ou eles não te atendem no tempo, ou senão eles têm uma precificação totalmente inadequada que não condiz com a realidade, ou enfim, uma série de outras situações que não vão agregar. Então, a gente procura essas características fora a bolha técnica, que é extremamente importante. Muito importante. Não tem como você não ter a bolha técnica, você precisa dela. Mas que você também tenha essas características da bolha do business, para que você possa, então, ser um profissional de excelência, poder entregar o melhor do serviço. E aí, preencher uma carteira de clientes mais rápido. Então, vai ser muito mais fácil. Então, a gente precisa disso, né? Então, no nosso curso. A gente fala de precificação, a gente fala dentro da precificação do markup, por exemplo, para ensinar a precificar. A gente fala dentro da parte de marketing, de brand, a gente fala sobre o porquê usar cada rede social, as métricas de cada rede social. Então, é importante que você, profissional, seja aluno nosso, seja só nosso ouvinte, seja aluno de outro professor, enfim, que vocês procurem essas informações para poderem entregar. Porque se você for um baita de um treinador com a técnica excelente, mas se você não souber precificar seu negócio, vai dar errado. Se você não souber fazer um bom marketing, você não vai conseguir. E aí, qual que é o problema? Você tem uma capacidade técnica gigantesca, você tem uma capacidade de entregar resultado gigante, mas você não consegue oferecer de uma maneira inteligente para o público correto. E aí, o que acontece? Você tem que cobrar, às vezes, mais barato, ou senão você tem que trabalhar muito mais para conseguir o mesmo resultado se você tivesse um business interessante. Nenhum cliente é obrigado a te contratar porque você é o melhor adestrador do mundo. Exato. Então, muitos bons adestradores estão perdendo o mercado para adestradores tecnicamente inferiores, porque eles têm um conteúdo melhor para a pessoa conhecer eles na internet, eles têm um bom atendimento. Não, tem um cara no TikTok que o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, aí os vídeos dele são cães que matariam um urso, cães que matariam um leão. E aí o cara começa a discutir quais são os cães mais inteligentes, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, e o cara não sabe nada, só que ele expõe o conteúdo de uma forma que chama atenção e o pessoal procura ele, não vai procurar um treinador que tem técnica. Exatamente. É a diferença entre ser o melhor e o mais conhecido, né? Então, assim, pra gente é muito importante você ser muito bom. Você tem que ser muito bom. Mas você também precisa ser muito conhecido. Porque o profissional que consegue unir esses dois universos, ele tem um diferencial muito grande. Porque o adestramento ainda é uma indústria que está se construindo. Diferente de diversas outras indústrias do setor de serviços, né, o adestramento, existem muitos players entrando, né, a gente já falou disso, é uma profissão desregulamentada, então, assim, basicamente a entrada de players
né? Então a concorrência está aumentando, cada dia você tem novos adestradores entrando, e tudo isso ainda está se organizando, né? E os adestradores que estão aí há mais tempo, né, que já com uma qualidade técnica muito grande, muitas vezes eles não têm esse olhar para o marketing, né? E muitas vezes, quando eles lançam esse olhar, eles são até às vezes criticados, porque eles estão seguindo a modinha, eles estão seguindo a tendência, né? Só que, cara, o mercado está se organizando, o mercado está crescendo, está se profissionalizando, né? Então não é um ou outro, é um e outro. Então, assim, por isso que a gente se preocupou em fazer um curso que vai te entregar toda a capacidade técnica que você precisa ter para ser um profissional de excelência e, ao mesmo tempo, tudo que você precisa saber para poder ser um empreendedor de sucesso, né? De fato, conseguir gerenciar um negócio com resultados financeiros. No final do dia, você precisa pagar a conta, igual o médico, o engenheiro, o publicitário, todo mundo, né? Então, assim, se você conseguir ter ali, cara, uma entrega, uma qualidade de serviço boa além do técnico, você vai se diferenciar. Porque, querendo ou não, hoje o adestramento ele ainda carece de profissionalismo, né? Então, adestrador falta, adestrador atrasa, adestrador não avisa que não vai, adestrador esquece ferramenta para Se trás, veste bem mal. se veste mal, né? Então, assim, A gente tem casos de pessoas que roubaram a casa dos outros, falando que era adestrador, né? é muito complicado, né? Então, assim, quando a gente consegue unir esses dois universos, cara, você vai estar mais preparado e mais perto de fato conseguir o que a gente falou lá no início, né, Rafa? Ganhar dinheiro sendo adestrador. E aí, assim, a gente tem pouquíssimo tempo agora, até para não passar uma hora que nós combinamos aqui com vocês, ouvintes. Aí vejam bem, um mapa rápido para você se tornar adestrador. Primeira coisa, pesquisa sobre o mercado pet. Primeira coisa, vai pesquisar sobre o mercado pet. Gostou? Entendeu um pouquinho? Vai fazer um curso de adestramento. Tá convidado para o curso da SDB Sport Dogs Brasil. Vai ser o melhor passo que vocês vão dar na carreira de vocês, com certeza. Mas tem outros vários profissionais também que ministram seus cursos e que são cursos de muita qualidade. Fizeram isso, viveram, entenderam do que se trata o adestramento? Beleza, ótimo. Agora vai viver uma realidade prática. Você pode ter vivido isso no curso, dependendo de qual curso você assumiu. Você pode fazer isso treinando os cães dos seus familiares. Você pode entrar em um daycare, entrar num hotelzinho, entrar numa creche, entrar numa ONG. E aí vocês fazem um período de experiência lá, que seja um período curto, 2, 3 meses, mas para conhecer, ver cães diferentes, pessoas diferentes, formas de lidar diferentes, conhecer um pouco. E aí vai se lançando ao mercado aos poucos, dando seus passos de maneira gradual, mas já bem respaldados pelos estudos, que vão ser constantes para a vida inteira. Então, assim, eu me formei como biólogo, depois de ser biólogo, já fiz um tanto de coisa, inclusive pós-graduação em gestão de negócios. Então, eu me preocupei em continuar estudando, o Frederico também se preocupa em continuar Então, estudando. Rafa, lá no seminário da MIA tinha adestrador que é referência pra gente, referência no Brasil inteiro, lá sentadinho na cadeira do nosso lado assistindo a MIA falar. Então, o conhecimento em adestramento, cara, ele não para, né? A vida toda. Exato. E aí a gente tem que continuar investindo. Não existe, fiz uma coisa e sai 100% pronto. Isso não vai existir. Se existir, me contem, mandem mensagem aí no DM para eu aprender isso aí. E a partir daí, porque eu gasto muito com conhecimento. E a partir daí, tenha em mente o seguinte: a insegurança faz parte, os altos e baixos vão vir, toda carreira é assim, independente do negócio. Mas quanto mais bem informados vocês estiverem, com profissionais de referência e com um bom material, melhor vocês estarão colocados, inseridos dentro do mercado de trabalho. Tem um ponto importante que eu queria falar, principalmente para quem está querendo trocar de carreira. Faça contas. Se você não sabe mexer no Excel, vai para o lápis, do famoso na ponta do papel. Se você não é bom de conta, ache alguém para te ajudar.
Por quê? Você precisa pagar contas no fim do mês. Então, se lançar apenas pelo sonho, às vezes você pode se dar mal. Então, é importante entender, peraí, a minha aula vai custar quanto? Quanto que custa, em média, uma aula de adestramento na minha região? Quantas aulas eu posso dar num dia? Quant- Quantos que eu vou conseguir de cliente procura? Quantas aulas eu preciso dar em um mês para poder fechar a minha conta? Isso significam quantos clientes? Então, isso é importante, tá? Então, para quem vai trocar de carreira, isso é muito importante, a parte financeira da história. E tem outro ponto que é o seguinte: busquem conhecimento, busquem a preparação, sintam-se o mais preparado possível para entrar no mercado, busquem qualificação. Agora, ninguém está 100% pronto para começar. Então vai chegar um momento que é o seguinte: tem que dar as caras, tem que começar, tem que pegar cliente, tem que começar. Porque é só aí que você vai de fato fazer a coisa desenvolver. Não fique paralisado pelo seu medo ou pela insegurança de começar como adestrador. Eu acho que aqui foi um bom caminho para você que está querendo começar. Então, é o tipo de informação que a gente não encontrou na internet e que a gente teve que dar os primeiros passos e a gente sintetizou aqui para que vocês possam ter isso em mente. Sempre fazendo de uma maneira responsável, afinal a gente está falando sobre prestar um serviço para o outro, prestar um serviço de importância para a comunidade, para os cães. É muito delicado não fazer isso de uma maneira bem feita. Mas a insegurança, o friozinho na barriga sempre vai existir, isso vai acontecer e a cada passo maior que vocês vão dando, esse friozinho vai vir, vai acompanhar, isso faz parte, né, da etapa da vida. Bom, e agora a gente se encontra no próximo momento, no próximo episódio, pra gente conversar mais um pouquinho sobre essa vida de adestrador. É isso aí. Valeu, Rafa. Obrigado, pessoal. Nós somos a Sport Dogs Brasil e estamos aí para ajudar vocês nessa jornada. Valeu, até mais!